Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Preço de imóveis para aluguel em Belém são elevados. Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos do cerol. Como se proteger do sol durante as férias de julho. Solenidade de Corpus Christi em Belém e São Miguel do Guamá. Fotos ajudam a manter viva as memórias e as histórias familiares. Exposição em Belém apresenta o Egito sob o olhar de Napoleão Bonaparte. E o bate-papo musical com o grupo Lapidação Poética. Hoje é sexta-feira, 20 de julho, Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta sexta-feira começa falando do mercado imobiliário. Belém é uma das capitais brasileiras que tem o mercado imobiliário mais caro do país. Vamos acompanhar nesta reportagem os fatores que contribuem para esta carestia no valor do aluguel aqui na capital paraense. O índice geral de preços do mercado foi de quase 8% nos últimos 12 meses. O IGPM é a principal ferramenta que rege o mercado imobiliário. E o valor acima da inflação de 6,5% alavancou a alta no preço dos imóveis. Belém está entre as capitais com o maior valor do metro quadrado. O diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis explica que por aqui há uma enorme procura diante da pouca oferta. Quase não os empreendedores não estão mais, os investidores, melhor dizendo, não estão atentando para este mercado e promovendo, investindo em imóveis para alocação. As pessoas investem, muitas vezes no primeiro imóvel para moradia e em outras situações substituindo aquele imóvel por um imóvel maior ou melhor localizado, e com isso a defasagem tem aumentado muito. Temos pouca oferta para alocação. Outro fator primordial para o preço do aluguel do imóvel está na localização. Há fatores que valorizam, como estar próximo a escolas, igrejas, supermercados e shoppings. Porém, há alguns que depreciam, como estar próximo a postos de gasolina e casas noturnas. Hoje, os bairros mais valorizados de Belém são Batista Campos, Umarizal e Marco. Em expansão estão os imóveis localizados aos redores das avenidas Augusto Montenegro e Mário Covas. A Prefeitura de São Luís do Maranhão prorrogou o prazo para pagamento do IPTU sem multa e com desconto até o dia 11 de julho. Será concedido 15% sobre o valor total do imposto para os contribuintes que optarem pela quitação integral do tributo sem parcelamento. Do total de imóveis cadastrados para o pagamento do imposto, 158 mil foram isentos da tributação na campanha deste ano. Nas últimas semanas, as denúncias de violência contra as mulheres aumentaram 60%. As ligações passaram de 12 para 20 mil denúncias por dia. A campanha nacional Violência contra a Mulher Eu Ligo foi lançada no último dia 25 de maio. Desde então, as denúncias aumentaram cerca de 60%. A campanha visa estimular as denúncias por meio da Central de Atendimento à Mulher, o 180. Esta campanha também inclui um aplicativo de celular que pode ser baixado pela internet, o Clique 180, que contém informações sobre os tipos de violência contra a mulher, dados de localização dos serviços de rede de atendimento e proteção. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, as denúncias diariamente já chegam a 20 mil nas últimas 3 semanas. E agora vamos falar de trabalho infantil. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que existe 2.000 crianças trabalhando no município de Marabá. O número é elevado e reflete uma realidade que ocorre em todo o estado do Pará. Segundo dados do IBGE, 222 mil menores com idade entre 5 e 17 anos trabalham no estado. É o maior percentual de toda a região norte. 2 ramos de atividade concentram os trabalhos para menores de idade em Marabá: os lava-jatos e as borracharias. E neste período do ano, as pipas e papagaios dão colorido ao céu de Belém e dos balneários do Pará, mas a prática da utilização do cerol, que é uma mistura de cola e vidro, pode causar acidentes graves. Nesta reportagem você vai conhecer quais os cuidados necessários para garantir uma diversão segura.
Quando começa o nosso verão amazônico, a venda de pipas e papagaios é intensificada. Há também quem produza esses artefatos em casa. Para garantir a disputa entre os adeptos da brincadeira, a linha passa por um processo que pode pôr em risco a vida de quem transita de moto, bicicleta ou até mesmo a pé, o chamado cerol, uma mistura de cola, de madeira e vidro moído. É importante frisar um acidente que é consequência dessa brincadeira. É quando o papagaio vai chinando, na nossa linguagem popular, quando ele vai caindo, as crianças ou os praticantes dessa brincadeira vão atrás do papagaio para buscá-lo, não prestam atenção na travessia de ruas ou veículos, causando também grande número de atropelamentos. Quanto à questão do cerol, nós orientamos que não se utilize o cerol. Isso vai diminuir o poder ofensivo da linha por si só, que também com velocidade pode ser um material cortante. O Corpo de Bombeiros no Pará realiza campanhas durante o mês de julho e durante o ano inteiro realiza treinamentos para o atendimento de ocorrências envolvendo esse tipo de acidentes. Orientamos que, se for empinar um papagaio, que procure uma área isolada da concentração de públicos e longe da fiação elétrica pelo risco também de choque. No caso de acidente com linha de pipa ou papagaio, deve-se pressionar o ferimento, não utilizar nenhuma solução caseira e acionar imediatamente o socorro. O período menos chuvoso já começou e com ele aumentam a exposição da pele e os efeitos da radiação solar. Saiba como se proteger nesse período e durante as férias de julho. Os dias ensolarados estão cada vez mais comuns. Isso porque já começou o período menos chuvoso que vai até o mês de novembro. Para quem gosta de calor, esse é o período ideal. Mas quem gosta de sol deve tomar alguns cuidados. Você, por exemplo, se for se expor demasiadamente ao sol e não estiver habituado a isso, você pode ter queimaduras. Estamos em um período em que as chuvas estão mais escassas e o sol mais intenso. A pele, portanto, fica mais exposta aos raios solares, o que é prejudicial a curto, médio e longo prazo. A falta de proteção e o abuso em relação ao sol, ele pode provocar lesões que a gente classifica, por exemplo, lesões de envelhecimento cutâneo ao longo do tempo. Isso vai aparecer 20, 30 anos depois. As lesões de pré-câncer na pele, que são significativas pela presença de algumas lesões que os dermatologistas devem ser procurados logo, e as lesões de câncer de pele, que tem uma incidência muito grande aqui na nossa região. Maria sofreu as consequências da exposição excessiva ao sol. Durante a juventude e atleta de natação, ela aproveitava as praias sem nenhuma proteção. Hoje traz na pele os resultados dessa ação. Quando eu era mais nova, né, tipo assim, meus 12 até meus 18 anos mais ou menos, eu costumava passar as férias no Marajó e a praia, 9 horas, ficava até 4, 4h30, jogando frescobol, nadando. E aí o tempo foi passando, né? E aí as manchas começaram a aparecer. E eu procurei o dermatologista para fazer um peeling, só que não tinha mais como reverter a situação, né, por estar um tempo já muito prolongado. Não posso tomar sol de espécie nenhuma em qualquer horário. Protetor solar desde quando eu acordo, dentro de casa, na cozinha, no quintal. Todos os meus afazeres têm que ser com protetor. Pessoas de pele mais clara e com sinais sofrem mais com os raios solares, mas o cuidado com o sol vale para todo mundo. Então aí vão algumas dicas. A primeira coisa que a gente deveria lembrar é que o tipo de roupa que nós usamos aqui ele não é adequado, né? A gente não deveria, nesse período, usar muito cores escuras, porque elas absorvem muito calor. Roupas claras, de tecido de algodão, que pode absorver o suor. Leves, que não sejam muito apertadas, etc. Então, seria uma coisa interessante para diminuir essa ação do sol. O mês de julho está chegando e pede, além do sol, outros cuidados com a pele. A gente deveria lembrar aqui, pela frequência com que ocorre, dos processos de contaminação que podem existir e existem nas nossas praias. Vamos aqui citar os processos mais comuns, a larva migras, vulgarmente chamado bicho de pé. Fora isso, a gente tem visto muitas infecções por bactérias. Então, aquelas lesões que produzem pus, etc., que nas praias também pode haver essa contaminação.
e as micoses, que são extremamente frequentes, e as areias podem ser realmente um ponto assim, de instalação desses processos. Nós até recomendamos, para quem vai à praia, que normalmente procure utilizar as áreas das praias que são lavadas pela maré. Aí diminui bastante essa questão. Marcos, e falando em dias ensolarados, vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esse final de semana. Em Belém, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima 33 graus. Em Salinópolis, também no Pará, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 26 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo é nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima 32 graus. E agora nós vamos falar de concurso. O Ministério Público do Pará abriu inscrições para o concurso público que irá ofertar 50 vagas para os cargos de promotor de justiça e promotor de justiça substituto da primeira instância. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho e devem ser feitas pela internet no site da Fundação Carlos Gomes, aliás, Carlos Chagas. O concurso tem a validade de 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. E foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, uma proposta para reduzir o preço das ligações entre celulares de operadoras diferentes. Com a proposta, o valor de remuneração de uso da rede de telefonia móvel, taxa paga pelas operadoras para usar a rede de outra empresa, deve baixar mais de 90%, passando dos atuais 23 centavos para 2 centavos até o ano de 2019. De acordo com a Anatel, o objetivo desta norma, além da diminuição dos preços, é que o valor das ligações entre as operadoras diferentes fiquem mais próximos do custo de chamadas entre os usuários da mesma empresa. Deste modo, a Anatel afirma que os consumidores não precisariam de vários aparelhos celulares ou vários chips em um mesmo celular, diminuindo o número de linhas e melhorando a qualidade das ligações. Na próxima semana, o Detran do Pará promoverá em Belém um leilão em que serão disponibilizados mais de 1.300 veículos do tipo recuperáveis e também sucata, recolhidos na capital paraense. Os interessados podem verificar o estado e a qualidade dos veículos até hoje nos 2 parques localizados na Avenida Augusto Montenegro. O leilão irá ocorrer no período de 24 a 27 de junho na Avenida Tavares Bastos. E você acompanha ainda nesta edição, Solenidade de Corpus Christi em Belém e São Miguel do Guamá. Fotos ajudam a manter vivas as memórias e as histórias familiares. Exposição em Belém apresenta o Egito sob o olhar de Napoleão Bonaparte. E o bate-papo musical com o grupo Lapidação Poética. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E voltamos com o Nazaré Notícias falando da Solenidade de Corpus Christi em Belém. Ontem pela manhã, a Arquidiocese celebrou a festa de Corpus Christi. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é uma das mais importantes celebrações do calendário litúrgico da Igreja Católica. Todos os olhares voltados para o sacrário. Às 7 horas iniciou a celebração de Corpus Christi na Catedral de Belém. A missa, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, foi motivada pelo louvor à Eucaristia, fonte de vida da Igreja. A celebração de Corpus Christi aconteceu em todas as 80 paróquias da Arquidiocese de Belém. Nas palavras do arcebispo, um momento de celebrar a Eucaristia, comunhão com o Senhor. Santo Agostinho disse isso de uma forma muito feliz: cresce e te alimentarás de mim. Não serás tu a transformar-me em ti, mas tu serás transformado em mim. A Eucaristia nos faz transformar-nos naquele que nós recebemos.
Podemos até dizer assim, não é tanto Jesus que vem a nós, mas nós é que vamos a Jesus. E a finalidade, já Santo Tomás de Aquino explicava isso, o Concílio Vaticano II e outros textos da Igreja retomaram esse ensinamento. A finalidade da Eucaristia é a divinização do ser humano. A missa iniciou na Igreja da Sé e encerrou na Paróquia da Santíssima Trindade, no bairro da Campina, em Belém. O trajeto foi marcado por uma bonita procissão. Todos os olhares se voltam para aquilo que é a base da Igreja, o amor de Deus pela humanidade que se fez carne e hoje é alimento para a alma. É o pão vivo descido do céu, instituído por Jesus Cristo na última ceia. Por isto é um memorial permanente, onde Jesus se dá para nós como este alimento. Por isso, ela, a Eucaristia, é o ápice e o centro de toda a vida da Igreja. Quem participou desse momento sentiu-se renovado. Eu já participo há muitos anos, desde jovem, e é o que me fortifica, que me ilumina. E temos sempre que confiar, porque o nosso Jesus é o nosso Deus. Olha ele aqui. O nosso coração é a casa de Jesus, então cada vez que a gente recebe a Eucaristia, ele se faz presente no meio de nós, como ele está aqui conosco. Na Igreja da Santíssima Trindade foi dada a bênção final da celebração. E o município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, também celebrou a solenidade de Corpus Christi. Em frente à capela de Nossa Senhora de Nazaré, uma multidão de fiéis que vieram participar da missa campal, que foi presidida pelo pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, Padre José Andraci. Logo após a celebração, os fiéis se organizaram em filas, formando um grande corredor, no dia em que a igreja festeja o corpo e sangue de Jesus Cristo. Durante toda a caminhada, demonstrações de fé e devoção a Jesus na Eucaristia. E por onde ele passava, alguns moradores organizaram flores e toalhas para embelezar a sua passagem. A tradição já faz parte desse momento? Com certeza. Dessa festa maravilhosa que é a gente está recebendo o corpo de Deus na nossa cidade. Maria Glória veio de Belém e participa pela primeira vez da procissão de Corpus Christi. Minha família mora aqui, minha mãe, meus irmãos. Só o fato de nós amanhecermos com vida, né? Amanhecermos com vida, enxergando essas maravilhas que Deus nos proporciona. É uma dádiva de Deus muito grande, muito importante para mim. A festa de Corpus Christi remonta do século XIII, quando foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264 e a prescreveu para toda a Igreja Universal. A gente vê na Eucaristia o sinal do amor, o sinal da entrega, o sinal da doação que Deus Pai tem por cada um de nós. E para não nos deixarmos sozinhos, Ele próprio, Jesus, deu o seu corpo, o seu sangue para nos alimentar, para nos saciar. Depois de todo o percurso por algumas ruas de São Miguel do Guamá, a caminhada chegou no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde os fiéis receberam a bênção do Santíssimo Sacramento, finalizando com a missa presidida pelo Padre George Miranda. A paróquia Cristo Crucificado também celebrou a festa de Corpus Christi. Uma missa foi presidida pelo pároco Frei Anderlan Carvalho e contou com a presença de inúmeros fiéis. Valmir de Oliveira veio com a família prestar sua adoração a Jesus na Eucaristia. A fé nossa cristã, ela é baseada e fundamentada na Eucaristia. E hoje, celebrando os Corpus Christi, para nós católicos, é uma grande alegria, né? Esse feriado nacional, onde todas as famílias podem se reunir em torno da palavra, da liturgia da palavra, e nos alimentarmos com o corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
E esta matéria foi feita pela equipe da TV Nazaré em São Miguel do Guamá. Durante uma semana, crianças entre 6 a 10 anos podem participar de uma colônia de férias ambiental no Mangal das Garças, em Belém. A pré-inscrição da colônia Floresta Eu Cuido tem início na próxima segunda-feira. 2 turmas serão formadas. A primeira colônia de férias será no período de 1º a 5 de julho e a segunda de 8 a 12. A programação gratuita é uma parceria da organização Pará 2000 com a ONG No Olhar e inclui atividades lúdicas, leitura e visitas aos espaços do Mangal, sempre focando a preservação ambiental. Mais informações pelo telefone 3242 5052. Você tem um álbum de família em casa? Com o avanço da tecnologia, as fotografias impressas têm sido deixadas de lado. Mas quem mantém essa saudável tradição sabe da importância de manter a memória da história familiar. O baú guarda a riqueza da família. Um tesouro que Dona Graça preserva com carinho. São fotos de gerações da sua família. Eu acho que a gente tem assim até uma certa obrigação e responsabilidade com os que estão chegando na família e estão vindo, para mostrar o nosso passado, né? O arquivo que existe dentro de cada uma família. A tradição de álbum de família surgiu no século XIX, devido à expansão das fotografias. Na casa de Dona Graça, a tradição veio da mãe, que no século XX guardava as fotos da família. Entre tantos os retratos, um dos mais antigos ainda preservados por Dona Graça é a foto da família de seu pai, Carlos Diniz dos Anjos. Esta foto foi tirada em 1915, ainda em Portugal, antes da família embarcar para o Brasil. O registro tem quase um século de existência. Aqui o pai conheceu sua mãe e casou aos 27 anos, como mostra a foto de 1942. Os registros, ainda em preto e branco, ganharam as cores com o tempo. Nos 15 anos de Dona Graça, apenas uma foto era colorida. O recurso era caro na época. Hoje, a dona de casa ainda mantém a tradição e revela as fotos de viagens, festas e principalmente do dia a dia. Eu quero dividir com vocês o meu painel do dia a dia. Além de todo o arquivo que eu tenho guardado, eu também gosto de estar atualizando todo dia os momentos que a gente vive. Nesse aqui, eu posso dividir com vocês o que foi o aniversário do Padre Gonçalo. Nós tivemos a alegria de estar presente. Aqui foi o momento em que o Papai Noel estava e a gente compartilhou. Aqui é a minha neta vestida de anjo, que eu sou apaixonada por anjo, então eu sempre consigo fazer com que ela esteja vestida de anjo também. Aqui é o casal, é o meu neto vestido de São José e a minha filha de Nossa Senhora, que a gente participa lá deste trabalho com a terceira idade, então a gente documenta. Aqui, é o meu teclado, gente, que eu faço música, isso aqui é o meu grupo, que a gente estava se apresentando. Deixa eu mostrar, aqui foi quando eu fui no museu com a neta. E então a gente tem assim, o dia a dia, eu coloco sempre atualizado. Aqui sou eu com as minhas irmãs, né, que nós participamos de um evento. E para as novas gerações, a avó transmite um pouco da memória da família Mendes. E agora nós vamos falar de educação. A Universidade Federal do Pará abriu inscrições para os cursos livres de inglês, francês e espanhol, com início marcado para o segundo semestre de 2014. As inscrições vão até a próxima quarta-feira.
para o teste de nivelamento e seguem até a primeira quinzena de julho para primeiros alunos e alunos regulares. As informações completas podem ser encontradas no edital da instituição. Também estão abertas as inscrições para o curso livre de alemão, que será realizado durante o mês de julho. As inscrições podem ser feitas no portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, a FADESP. E uma exposição em Belém chama a atenção do público para mostrar o período das grandes conquistas napoleônicas. Vamos acompanhar o Egito sob o olhar de Napoleão Bonaparte. Também é possível ver o cronograma dos principais eventos da viagem, além de 14 telas com imagens dos livros que podem ser manuseadas pelos visitantes. E a exposição sobre o Egito do olhar de Napoleão Bonaparte vai até o dia 10 de agosto no Museu de Arte de Belém. E agora vamos falar de festas juninas. O primeiro arraial sustentável de Santa Isabel, no nordeste do Pará, começou ontem na praça central da cidade. Parte da decoração foi produzida com materiais reciclados, como pneus usados e garrafas PETs. Várias quadrilhas e atrações culturais, como o Arraial do Pavulagem, se apresentam no município até domingo. São esperadas mais de 30 mil pessoas. Marcos, vamos aproveitar para chamar as dicas da nossa agenda cultural. A programação junina da Estação das Docas segue até o dia 27. Grupos de boi-bumbá se apresentam nos fins de semana na orla do Complexo Turístico, sempre às 18 horas. O filme Mosqueiro, Ilha dos Sabores, mostra uma expedição gastronômica pela maior ilha de Belém. Nele você pode conhecer iguarias que hoje são referências e que estão presentes no cotidiano dos moradores. O filme está em cartaz no Cine Olímpia e a entrada é franca. O artista paraense Fabrício Pinheiro está com seu trabalho 1616 exposto no térreo da Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves. A exposição vai até o dia 31 de julho. Neste domingo acontece mais um cortejo do Arraial do Pavulagem. A concentração para a saída é às 9 horas na escadinha do Cais do Porto e segue até a Praça da República. Marcos, hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. Hoje nós vamos conhecer o grupo Lapidação Poética. O grupo nasceu há 10 anos e hoje ganha o estado com uma mistura de ritmos. O nosso bate-papo desta sexta-feira traz toda a magia e o encanto da poesia, do teatro e, claro, da música, no ritmo da banda Lapidação Poética. E quem está aqui ao meu lado é o idealizador dessa banda, André Ponce de Leão. André, muito obrigada por conversar conosco. Como foi que nasceu a Lapidação Poética? Bem, a banda Lapidação Poética, ela nasceu do projeto Lapidação Poética, né? Que foi meu TCC em 2004 e teve a fase de experiência antes, em 2003, nasceu em 2003 a ideia, em 2004 foi o TCC, em 2005 montou-se o grupo, a partir de 2006 criou-se a banda Lapidação Poética. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo um trabalho que mistura música, poesia, teatro, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma atmosfera.
informação interessante, né? Como é fazer isso tudo, fazer essas 3 atividades que são importantes, são cultura, são arte, né? Como é para vocês fazer tudo isso? Olha, para a gente é sensacional e gratificante, né? Muito gratificante. É maravilhoso. A partir do momento que nós não temos aquela... Você foge de um formato padrão, né? A gente tenta fugir do tradicional, assim, e tentando seguir o nosso próprio caminho, misturando essas linguagens, né? Tentando enxergar a poesia na música, na poesia, na própria palavra mesmo, né? E no teatro, na dança. A poesia de forma sentimental, digamos. Planta da macaxeira não pode esperar batata. Quem segue o barco, pois deitado não é vaca. Quem planta da macaxeira não pode esperar batata. Até porque agora nós estamos tentando fazer um formato de contar uma história através do nosso show, né? Não vai ser simplesmente a banda pela banda, como nós fazíamos antigamente, que era a banda fazendo a sua música e fazendo as suas performances, recitando seus poemas, tudo ao mesmo tempo ali. Agora a gente vai contar uma história através desse grupo aí. Agora, o projeto principal, quer dizer, o mais próximo é o espetáculo Boto, a origem da lenda, mas existem outros projetos paralelos, existem outros sonhos do Lapidação, outros planos do Lapidação? O Lapidação Poética, uma meta, digamos, né, para alguns anos, é o Lapidação Poética ter a sua própria sede, né, e ele ser uma célula imortal na sociedade, onde eu possa partir tranquilo e saber que a história vai continuar. Muito obrigada, André. Muito obrigada por suas informações. Parabéns pelo grupo e boa sorte no espetáculo. A gente vai assistir. Obrigado. Muito obrigada. E o Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Vocês ficam com mais música da banda Lapidação Poética. E se você gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, basta acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Quem planta da macaxeira não pode esperar batata. Quem segue o barco, pois deitado não é vaca. Quem planta da macaxeira não pode esperar batata. Eu vou descascar o curral. Eu vou a voar de peixe.